Olha só, na segunda-feira, havíamos parado aqui, né, na parte de. Tinha até alguns exemplos, né, do filtro, com os filtros ativos, né, esse que é o Silent Key. A gente falou bastante desse daqui, né, que é o filtro com. Ele tem uma ele tem duas vantagens. Ele possui o ganho unitário, que é a principal vantagem dele. Então, isso é ótimo, porque o intuito do filtro nunca é dar ganho no sinal, é sim filtrar. Então, se ele tem ganho unitário, simplesmente não interfere no restante do circuito. E ele usa somente quatro elementos, dois resistores e dois capacitores. Então, o custo-benefício desse filtro é ótimo. Mas qual que é o problema dele? A frequência de polo e o fator Q dependem desses quatro elementos. Então, se eu quiser alterar um sem alterar outro, eu não consigo. Então, lembrando, o fator Q, ele determina a aproximação do filtro, se ele é Butterworth, Chebyshev, por aí vai. E a frequência de polo eu uso para achar as frequências de corte, ressonância e 3 dB. Então, se eu quiser mexer em um, eu sempre altero o outro. Aí existe uma outra topologia, que é essa daqui, ó. Ela é muito parecida, a única diferença é que eu uso mais dois elementos. A grande vantagem desse circuito é que o fator Q desse circuito, ele depende do ganho. Então, ele tem ganho, que é uma desvantagem. Mas o fator Q depende do ganho. Então, perceba que o ganho é R2 sobre R1 mais 1. O fator Q depende só desse ganho. E a frequência de polo depende desses outros quatro elementos. Então, a frequência de polo e o fator Q são separados. Então, eu consigo alterar um sem alterar o outro. Bom, finalizamos aqui. Então, inclusive, o roteiro dessa semana, né, da aula prática, foi esse aqui. Dessa parte aqui de projeto de filtro de ordem maior, eu vou só passar rapidamente por aqui, porque isso aqui é uma prática um pouco antiga. Isso aqui está no Malvino, tem outros livros, só que eu vou mostrar para vocês algo mais recente nesse sentido. Então, o que acontece? O que a gente viu até agora foi como fazer filtros de primeira e segunda ordem. Então, por exemplo, a gente viu como fazer um filtro de primeira ordem. Todos os filtros de primeira ordem são do tipo Butterworth. Então, ele já é Butterworth. O de segunda ordem dá para fazer Butterworth, Chebyshev e Abessio, o que a gente viu até agora. E se eu quiser fazer um filtro, por exemplo, de terceira ordem? Então, lembrando, a ordem do filtro determina qual que é a taxa de inclinação lá para ele ir para a banda de corte. Então, cada ordem faz o filtro atenuar 40 dB por década. Aliás, 20 dB por década. Então, se eu quiser um filtro de primeira ordem é 20, segunda 40, terceira 60. Cada 20 dB equivale a reduzir o sinal em 10 vezes. Então, de primeira ordem, reduz o sinal em 10 vezes uma década acima. O de segunda, 100, e o de terceira, 1000. Um de quinta, por exemplo, já é uma ordem assim bruta, ou seja, a gente praticamente elimina o sinal uma década acima. Mas qual que é o problema? Imagina que eu queira fazer um filtro de quarta ordem. O jeito mais simples, que na verdade a única forma, é associar dois filtros de segunda ordem. Então, eu posso fazer um filtro primeiro estágio de segunda ordem, outro segundo estágio de segunda ordem. Quando eu junto os dois, a associação dá um de quarta ordem. Mas qual que é o problema? Se eu fizer, eu quero, digamos, um filtro de quarta ordem do tipo Butterworth. O que é o comportamento do Butterworth? Na frequência de corte, ele perde 3 dB. Se o primeiro estágio tiver o comportamento do Butterworth, o segundo também, quando eu associo os dois, então, quando a gente está inclusive em decibel, eu sumo, né? É só eu somar as respostas. Então, olha só, em 1K eu perco 3 dB, nesse 1K eu perco 3. Quando eu associo, vai perder 6 dB em 1K. Isso aqui não é Butterworth. Isso aqui não é Butterworth. Então, quando eu quero fazer um filtro de ordem maior do tipo Butterworth, eu tenho um problema. Porque a hora que eu junto outros Butterworths, não dá um Butterworth final. Então, qual que é a estratégia? É isso aqui, ó. Eu vou fazer um filtro, por exemplo, com um fator Q, outro filtro com outro fator Q, a hora que eu somo os dois, aí dá o Butterworth. Então, esse aqui vai dar uma queda, esse aqui dá um pico, esse aqui sim é o Butterworth. Como é que a gente chega nesses valores? Só simulação computacional. Então, tem algoritmo lá que determina. Então, na prática, eles costumam ter uma tabela. Então, por exemplo, eu quero fazer um filtro Butterworth. Quando ele é de segunda ordem, eu faço o único estágio dele é um fator Q de 0,707. Se ele for de quarta ordem, eu tenho que fazer o primeiro estágio com esse fator Q, o segundo estágio com outro fator Q. Então, a gente vai ter tabelas para isso. Só que na prática, a gente usa software para projetar o filtro. Eu não vou ficar procurando em tabela, porque o software busca justamente essas tabelas. Então, isso aqui é uma prática mais antiga. Então, eu quero fazer um filtro de oitava ordem. Eu vou associando vários estágios, por exemplo, um filtro de
4 estágios, né? Cada ordem já vai ter seu fator Q. Ficou claro isso? Até aqui, ó, tem uma... Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. Vou te dar um filtro de sexta ordem com ganho unitário e frequência de corte de 2K. Aí o que eu faço? Olha, eu quero fazer um filtro de sexta ordem. Então eu vou pegar aqui na tabela, no caso do Butterworth, esse aqui, ó. Aqui tem os estágios de cada ordem. 052, 193, 0707. Aí eu vou fazer esse projeto. Olha lá. O primeiro estágio tem esse fator Q, o segundo esse fator Q e o terceiro esse fator Q. Como eles têm que ter ganho unitário, eu estou escolhendo essa topologia, porque ela já é ganho unitário. É mais fácil. E eu faço o projeto. Então, para cada estágio eu tenho a equação, né, do fator Q. No caso desse circuito é raiz de C1 e C2. Então, eu tenho do fator Q que eu quero, eu chuto um C1 e acho um C2. No caso que eu chamei de C1' e C1. Então, eu acho o capacitor. Como eu tenho os dois capacitores, eu tenho a frequência de polo que eu quero. A frequência de polo, como é Butterworth, é igual a frequência de corte, que é igual a 1K, 2K na verdade. Eu consigo achar o R1. Então, eu faço isso para todos os estágios. Ficou claro isso, senhores? Passei rápido aqui, porque eu falei, o intuito, eu não quero chegar nessa parte de conta fazendo dessa forma. A gente vai usar um software já já. Tá claro? Oi. Tem. Na prática, você pode chutar qualquer valor. Qualquer capacitor que eu chutar aqui dá certo. Mas qual que é uma boa prática de chute? Deixa eu até colocar essa. Isso aqui, assim, é um parâmetro prático, tá? Não tem. Eu esqueci até onde que eu vi isso. Um bom chute para o capacitor, quando ele está em microfarad, é 10 dividido pela frequência de corte que você quer. Então, vou dar um exemplo. Qual capacitor chutar? Eu posso chutar qualquer valor. Eu falei um nano, um pico, 10 nano, um micro. Mas usa essa equação. Ou seja, vamos pegar esse caso aqui. Ó. Um bom chute para o capacitor é 10 dividido pela frequência de corte, que é 2K. Então, quanto que dá isso aqui? Então, daria 10 dividido por 2.000, daria 0,05 micro. Ou seja, multiplicando aqui por 1.000, daria 5 nano. Então, um bom chute é 5 nano. Eu até não chutei certo. Não é que eu não chutei certo. Eu botei 10 aqui, ó. Não tem problema nenhum. Tá claro? Ó, eu escolhi 10 anos. Quando que você sabe que seu chute está legal? Quando você acha um outro capacitor que está, quer dizer, vamos falar até em termos reais mesmo. Resistor. O resistor ele tem que estar entre 1K e 1 mega, mais ou menos. Qualquer resistor disso está bom para eletrônica. E capacitor entre 1 mili, pega o valor, entre 1 pico e 1 mili, tá bom. E se você for muito menor do que um pico, é muito pequeno. A precisão dele não fica boa. E maior do que 1 mili, você já começa a ficar grande, grande demais. Resistor 1K, menor do que 1K, a sua resistência é muito baixa, é pouco para eletrônica. E maior do que 1 mega, a precisão começa a influenciar muito. Então, perceba que aqui a gente está, uma coisa muito grande é que é muito pequena. Então, ó, grande demais ou pequeno demais é problema. Então, por isso que ficar nesse intermédio aí tá bom. Eu costumo chutar, por isso que eu chuto sempre assim. Quando eu vou chutar resistor, eu começo chutando em 10K, porque está no meio da escala. E quando eu chuto capacitor, eu chuto mais ou menos aqui uns 10 nano, porque também está mais ou menos no meio. Tá claro? Opa. De novo, não tem nenhum problema. Você pode colocar qualquer valor, mas são boas práticas de projeto. Beleza? Oi. Sim, isso. Esse é um outro ponto. Esse é um ponto que eu ia falar agora. Quando você faz isso, você corre esse risco. Perceba que eu escolhi um valor comercial de capacitor, tá vendo? O primeiro aqui, ó, 10 nano é comercial, né? Esse aqui não é. Então, quando a gente faz isso, e ó, o resistor menos mal, o resistor eu posso usar potenciômetro, né, para ajustar. Mas esse capacitor aqui é problema. É inclusive um dos problemas desse circuito é isso, é que você
está dependendo muito desses valores aqui. Ó. Então, o ajuste desse filtro é muito complicado, porque perceba que eu tenho que fazer associação de capacitor. Eu tenho que colocar, por exemplo, um de 10 nano com um de 800 pico em paralelo, para chegar em 10,8 nano. Então, por isso que fazer dessa forma é complicado. Vou mostrar um exemplo aqui de como fazer isso usando software. Eu até mostrei isso, eu acho que... Agora não lembro onde foi mais. Não sei se eu falei aqui ou se eu falei na parte experimental ontem. Foi no experimental. É usando o Filter Pro da Tex. Opa, abri uma resolução aqui. O que é isso? Filter Pro. Esse Filter Pro é da Texas Instruments. Cadê? Aqui, ó. É Filter, mandaram o nome agora, é Filter Design. É uma ferramenta bastante usada para fazer projeto de filtro. Aqui, ó. Ele é totalmente gratuito, nem online. Então, eu vou fazer um projeto de um filtro passa baixa. Então, tem vários, ó, passa baixa, passa alta, passa banda e por aí vai. Então, low pass. Aí, aqui eu escolho, por exemplo, qual que é o ganho que eu quero do filtro. Olha, eu quero ganho unitário. Ganho 0 dB. Ou ganho 1, se eu quiser colocar aqui. Então, 0 dB. Qual que é a frequência de polo do filtro? Frequência de polo, eu vou colocar aqui 2000. Que é o que eu estou fazendo justamente esse projeto aqui, ó. Esse, ó. Sexta ordem com 2000 de frequência de corte. Perceba que eu estou falando de frequência de corte, né? Que eu coloco frequência de polo. Mas como vai ser Butterworth, é a mesma coisa. E esse ripple aqui, de 1, é se eu for escolher Chebyshev. Aqui eu vou escolher a ordem do filtro, automático, ou vou pegar aqui já um de sexta ordem. Pronto. Olha o que eu tenho aqui, ó. As respostas desejadas. Bessel, Butterworth, Chebyshev. Vamos pegar os três, olha lá. O Bessel, que é o mais lento de todos. O Butterworth, que ele já está um pouquinho mais rápido que o Bessel. E o Chebyshev, que é o mais rápido de todos. Mas também que o Chebyshev tem uns picos. Aqui, quer ver? Deixa eu colocar o pico aqui de 3, vocês vão ver melhor esse pico. Deixa eu ver se ele vai atualizar. Lembra do Chebyshev, como é que é o comportamento dele? Olha lá. O Chebyshev tem oscilações na banda de passagem. E quantas oscilações? A ordem dividido por 2. Então, ele tem 3 oscilações. Ó, 1, 2, 3. Então, essas oscilações aqui podem ser problema. Então, por isso que normalmente a gente escolhe o Butterworth para utilizar. Tá claro? Então, eu vou escolher aqui o Butterworth. Ó, quer ver? Aqui dá para ver bem claramente a resposta, né? Eu vou escolher o Butterworth. Aí, ele vai me dar aqui a topologia, essa link é que a gente está vendo. Olha aí. Então, essa é a topologia dessa daqui. Acho que tem outra opção, tem a MFB, que é outra topologia, mas não é muito usada. A mais usada, de fato, é essa daqui. Então, tá lá. A mesma que a gente está usando. E aqui eu tenho, ó... Nossa, aqui tá tão ruim de ver. Deixa eu criar um Create Design aqui que fica mais fácil de mostrar. Ele já vai escolher alguns valores de tal modo que sejam próximos dos comerciais. Aqui, ó. Olha lá. Circuito projetadinho. Perceba que aqui os valores, olha lá, ainda ficou meio doido também, ó. 10 nano, 11 nano. Os resistores. Mas por quê? A precisão dos elementos aqui está em 1%. Se eu colocar a precisão aqui de 5%, que é o que a gente tem na prática, precisão e tolerância, vou colocar 10 para o capacitor. Ele já vai escolher valores próximos dos comerciais. Olha lá. Ó, 12 nano, eu acho que ele ia ter comercial, não lembro, mas eu consigo chegar próximo dos 12 nano. Então tá aí. Um filtro de sexta ordem, e aqui já está envolvido aqueles fatores Q que eu falei. Então ele já faz tudo certinho. Deixa eu ver se ele coloca aqui o fator. Olha lá, já até colocou aqui, coisa. O fator Q do primeiro estágio 0,1518, do segundo 0,707, do terceiro 1,9. Quer ver? Olha lá. Ele só trocou aqui, mas não tem problema nenhum, né? Ele colocou o segundo estágio no meio. Mas olha lá os fatores Q. Então ele já implementa aquela tabela aqui, ó. Então, tá aí o circuito. Quando eu exportar aqui, ó, ele já vai até me fazer aqui um relatório, né, de resposta, quer ver? Olha lá, resposta em frequência, ó, frequência de corte está aqui, né, em 2K, aqui a fase, aqui seria o delay, e aqui resposta ao degrau. Olha a resposta ao degrau, lembra daquele comportamento que a gente falou aqui, ó, da resposta ao degrau do Butterworth, como é que ele é?
Aqui, ó. Butterworth e Chebyshev Invest tem esse comportamento. Exatamente a resposta ao degrau que ele mostra ali, ó. Olha lá. Se eu voltar aqui, por exemplo, não gostei dessa resposta ao degrau, tá muito agressivo. Eu posso pegar, por exemplo, olha o Bessel. O Bessel eu acho que vai dar o melhor comportamento, quer ver? Deixa eu ver só se ele manteve a ordem ali. Manteve. Olha lá, aqui já é o filtro Bessel. Quer ver? A resposta ao degrau do Bessel, ela é melhor do que a do Butterworth. Olha lá. Ela é extremamente comportada. Extremamente comportada. Só que, em contrapartida, a resposta em frequência dele é mais lenta. Lá deu para ver naquele gráfico, né? E eu falo, não, eu quero filtrar mesmo. Aí eu vou pegar o Chebyshev. Só que o Chebyshev, ele vai ter uma resposta. Tem outras topologias aqui, tá? Eu posso até marcar todas aqui, dá para ver. Ó, tem outras topologias. Só que essas aqui são pouco utilizadas. Gaussiana, tá? As mais comuns são essas aqui mesmo. Eu vou escolher a Chebyshev. Vocês vão ver que ela vai filtrar bastante. Aqui não dá para comparar com dois circuitos, né? Mas ela filtra bem. Porém, nós temos o problema da resposta do. Uai, cadê? Não fez, não. Ele nem colocou aqui o resposta ao degrau. Mas por que que não colocou? Não sei por que que não colocou. Mas tinha que ter a resposta ao degrau aqui, ó. Ele te dá até aqui os componentes, ó. Quais são os componentes? Eu acho que, olha lá, ele te dá até o nome do AO. Você pode até ir no site da Texas aqui já comprar. Não sei porque ele não colocou a resposta ao degrau, não, mas ele com a resposta ao degrau toda zoada. Isso aqui, ó. Tá claro? Então, para fazer projeto de filtro, a gente costuma. Eu uso muito essas ferramentas, ela é muito boa mesmo. Beleza? Alguma dúvida, gente? Sim ou não? Aonde? Aqui, deixa eu ver. Mostra. Pô, tá vendo? Sendo que eu me sentindo um senhor de 50 anos, né? Não. Perfeito, ó. Olha lá. O Bessel é comportado, que é o vermelho. O Butterworth tem uma resposta. Olha o Chebyshev, a tragédia. Então, por isso que a gente sempre vai no Butterworth, que ele é o mais, assim, custo-benefício. Agora, quer ver? Deixa eu colocar. Aqui, ó. Que eu estava falando da fase. Olha o atraso do Bessel. Ele é linear, tá vendo? O delay dele é constante. Então, a gente sacrifica um pouco da resposta em frequência para ter um atraso de fase constante. Os outros não. Então, se eu pegar, por exemplo, aplicar isso aqui em áudio, tragédia, à medida que as frequências vão passando pelo filtro, eles vão mudando o delay deles, a fase. O BS não. O BS, a aplicação dele é quase que exclusiva em áudio, porque o atraso é constante. Beleza? Olha lá. Ele é bem comportado, tá vendo? Os outros não. Então perceba que o Butterworth sempre vai ficar no meio. Por isso que o custo-benefício dele é bom. Beleza? Bom, vamos lá, senão não termina. Então, usem essas ferramentas. A ferramenta está aí para ser usada, né? Tá, e usa quem quer, né? Bom, próximo. Deixa eu partir já para o próximo aqui, que a gente tá falando muito aqui do filtro passa-baixa. Por quê? O passa alta é exatamente a mesma coisa. O que muda de um para o outro é só a forma como é feito. Então, eu vou até passar rápido aqui também no passa alto. Isso aqui fica para quem. Obviamente, vocês vão ter que estar. Acho que ninguém quer ser pretencioso, nem eu, né? A ponto de vocês terem tudo que eu estou falando aqui é o suficiente. Então, só revisando, né? Tá aí o passa baixo de primeira ordem, passa baixo de segunda ordem. Então, as duas topologias, ó. Topologia com componentes iguais, mas os fatores Q e a frequência de polo dependem dos mesmos elementos. E aqui é diferente. Bom, olha aí a tabela aqui, né? Então, com a tabela aqui, quer dizer, vamos lá, só pegando a sequência aqui, ó. Com o fator Q, eu venho aqui nessa tabela e pego os Ks. Com esses Ks, eu multiplico, ele é passa baixa, eu multiplico a frequência de polo pelos Ks para achar F0, Fc, F3, Vb. Então, tá aí. Bom, o que que é o filtro? Vamos para essa aula. O que que é o passa alta?
O passa alta é exatamente igual ao passa baixa. Por exemplo, o de primeira ordem é só trocar capacitor com resistor. Quando eu faço isso, eu mudo o comportamento do filtro. Então, esse aqui é o passa alta de primeira ordem. Então, ele ganha unitário. Frequência de corte, já é isso aqui. Na verdade, a conta é a frequência de polo, mas é que é a mesma. O primeira ordem é sempre Butterworth. Então, por isso que coloca a frequência de corte. Isso aqui na verdade é a frequência de polo, mas é igual a frequência de corte. Então, eu tenho esse passa alta com ganho unitário. Eu tenho esse passa alta com ganho diferente de 1. Essas aqui são as topologias não inversoras. E tem a topologia inversora, que é que o filtro, a saída é invertida com relação à entrada. O ganho é menos C2 sobre C1. Então, é só trocar resistor por capacitor, que a gente faz o filtro virar de passa baixa para passa alta. E para o Salic é a mesma coisa, ó. No passa baixa era resistor, resistor, capacitor, capacitor. Agora trocou, simplesmente inverte. Então é a mesma coisa, só inverte resistor com capacitor. As equações são muito parecidas. Inclusive eu troco, aqui era C1 sobre C2, agora virou R1 sobre R2. Então nessa topologia o fator Q está determinado por esses 4 elementos, frequência de polo também. Aqui é invertido. Aqui eu tenho o fator Q e aqui eu tenho frequência de polo aqui, fator Q aqui. Beleza? E se no passa baixa a gente tem que frequência de polo, corte 3 dB, são as frequências de polo multiplicadas pelos Ks, no passa alta é dividido. Ao contrário, ó, o passa alta ele bloqueia baixa frequência e deixa passar altas frequências. Então a frequência de 3 dB vem primeiro que a frequência de corte e vem primeiro que a ressonância. Por isso que eu tenho que dividir pelos Ks. Então é ele espelhado. Então é o mesmo comportamento, porém espelhado. Tá claro? Até aí, alguma dúvida? Sim ou não? Bom, beleza. Rapidamente aqui, ó, quer ver? Eu vou até pegar como exemplo que eu estava fazendo aqui agora há pouco na parte experimental. Olha aqui, ó. Esse aqui é um filtro passa baixa, né? Quer ver? Eu vou pegar esse mesmo filtro. Ah, inclusive esse aqui dá um comportamento Chebyshev. Eu vou fazer igualzinho ele. Vou colocar igualzinho os dois. Agora eles estão idênticos. Só que o de cima é um passa. Opa, 15K. Os dois são iguais. O que que eu vou fazer? Nesse aqui eu vou trocar resistor com capacitor. Quer ver? Ó? Nossa, eu tenho uma birra do Mutzin, é isso. É porque se você trocar alguma coisa, se você deletar, ele deleta tudo. Trava não. Nossa, travou. Voltou. Pronto, ó. Fiz um passo alto aqui agora. Só inverti. Então esse aqui vai ser passa alta e esse aqui é o passa baixo. E você percebe que eles vão ter as mesmas. Acho que eu não mudei nada. Deixa eu ver se vai dar. Como eu só inverti, eu acho que vai dar a mesma coisa. Opa. Então eu vou fazer a resposta em frequência dos dois. Olha lá. Olha lá, tá vendo? O passa alta vem, dá o pique e desce. O passa baixo. O passa alta vem, dá um pique e sobe. Então, exatamente a mesma coisa, só invertir. Então, se eu deixar aqui só o passa alta, olha lá. Ele atenua baixa frequência e deixa passar altas frequências. Tá claro? Perceba que frequência baixa ele quase que elimina. Então, como lembra que eu falei, qual que é a grande aplicação do filtro passa alta? Se eu tiver aqui, por exemplo, quer ver? Ó? Eu vou colocar uma frequência de um sinal aqui bem elevado, uns 100K. Deixa eu dar um exemplo clássico aqui de utilização do passa alta.
Ah, que legal, aqui, ó. Ah, deixa eu até falar primeiro. O que que é a grande aplicação do passa alta? Ele corta baixas frequências. Então, qual que é a grande aplicação? Quando eu quero tirar nível CC. Quando eu quero tirar nível CC, eu passo por um passa alta. Por quê? Como ele bloqueia baixa frequência, o nível CC tem frequência zero. Então, quer ver? Eu vou colocar a fonte aqui que equivale ao nível CC. Então, por exemplo, 0 volts. Como se não tivesse por enquanto. Deixa eu tirar isso também. Deixa eu desconectar isso aqui, já que eu não estou simulando ele. Então, olha só. Se eu pegar um probezinho aqui, ó, colocar aqui uns 5 volts. Olha só. Então, o que que eu tenho aqui nesse probe azul? Eu devo ter 5 volts mais zero, né? Então, imagine que esse é o meu sinal de entrada. Deixa eu tirar o verdinho aqui por enquanto. Tá lá. Oh, que coisa. Tá aí. Agora, imagine que eu meço esse sinal e verifique que ele tem nível CC. Por exemplo, ele tá lá com uns 2 volts de nível CC. Olha lá. Então, ele está com nível CC. Aí, o que que eu faço? Passo o circuito por um passa alto. Então, o meu sinal verde aqui, ó, com certeza, ele não vai estar com esse nível CC, que é o passa alto. Pera, o que que ele está fazendo? Desculpa, é que ele está dando um ganho. Deixa eu fazer esse circuito com ganho unitário, mais fácil. Fica mais fácil de ver. É que esse circuito aqui ele tem ganho. Olha lá. Então, ó, perceba que o sinal de saída não tem ganho. Ele está sem nível CC, tá vendo? Então, nesse caso, olha só, eu posso até mudar esse nível CC de forma deliberada aqui, ó. Olha lá, o azul, ó. É como se, imagina o nível CC que varia, né? Olha a saída, sem nível CC, porque o passo alto bloqueia tudo. Então, por que, tem outra forma de tirar nível CC? Eu posso medir e fazer um circuito para subtrair. E se esse nível CC mudar? O que, que eu vou fazer? Mudar o circuito. Gente, só um minutinho, só para eu dar um recadinho aqui, só um minuto. Opa, tudo bem? Joy, eu acabei de transferir. Você quer que eu te mande o comprovante aí? Pior que eu não tenho seu contato, tenho só o do Luiz. Beleza. Então tá bom. Obrigado. Tá? Pode deixar aí, por favor. Ô, gente, desculpa. Então, paramos aonde? Assim, aqui, ó. Então, ou seja, eu estou fazendo um circuito que tem compensação dinâmica do nível CC. Independente do valor dele, a saída não tem. Tá claro até aí? Beleza? Bom, melhor. Então, só para concluir essa parte que eu lembrei. Então, eu tenho uma solução legal. Posso ter uma solução legal. Posso pegar esse circuito aqui e diminuir, né? Fazer um subtrator com nível CC medido. Mas, de novo, se ele mudar, eu ferrei. O meu circuito já não vale mais. Com o filtro passa-alto, independente do circuito, eu nem sei o que tem no de nível CC, eu vou bloquear ele com o passa-alto. Essa é, inclusive, a grande, a grande não, né? Mas a necessidade de se ter um filtro passa-alto aqui, ó. Ai, cadê o trem? Peraí. Aqui, ó. Na semana passada, inclusive, para quem está fazendo a parte experimental, o roteiro da semana passada foi a da experimentação, mas tinha um circuito aqui, ó. Aí, esse circuito, inclusive, a gente vai conseguir finalizar ele agora, por um relatório. Esse filtro passa alto aqui é justamente para tirar nível CC. Percebe que a frequência de corte dele é muito baixa, é 0,03. É só para cortar de fato o nível CC. Então, o nível CC que tem aqui no circuito é eliminado com esse filtro passa alto. Certo? Bom, tem um exemplo aqui, eu vou deixar ele. Isso aqui as contas são, tá até feito já. Então vamos lá, como é que eu resolveria um problema desse aqui? Primeira coisa,
A gente identifica o circuito, isso aqui é um passa alto. Primeira coisa, calcula o ganho. O ganho deu 2,5. Isso dá um fator Q de 2. E a frequência de polo deu 5,3. Se o fator Q deu 2, isso significa que eu vou lá na tabela e pego os fatores K. Então está aqui K0, Kc e K3. E o AP. Descubra as frequências. Como é passa alto, eu vou dividir a frequência de polo pelos K. Então eu tenho as 3 frequências. E aí eu consigo montar o circuito. Então, qual que é o resumo, né, geral, para finalizar o passa alto e passa baixo? A gente sempre calcula frequência de polo e fator Q. Com o fator Q, na tabela eu pego K0, Kc e K3. Com a frequência de polo, eu vou descobrir as frequências de ressonância corte 3 dB. Se for passa baixo, eu multiplico, se for passa alto, eu divido. Bom, e aí eu tenho o circuito não, a resposta à frequência. Se ele for passa alto, eu tenho esse comportamento, né, de forma genérica, e passa baixo, esse comportamento. Então é muito simples esboçar a resposta à frequência. A gente está fazendo isso repetidas vezes no tempo todo, né? Pessoal, tranquilo? Até esse ponto tá ok? Se alguém tiver alguma dúvida, tem que ser agora, porque daqui para frente vai ser outros conceitos totalmente diferentes do passa alto e passa baixo. Ótimo, então vou seguir. Qual que é o problema disso aqui? Eu não sei por que cargas d'água. No filtro passa-banda, eles escolheram um nome que não tem nada a ver com passa alto e passa baixo, mas da mesma nomenclatura. Justamente o fator Q. Então, o fator Q no passa alto e passa baixo está relacionado à aproximação. Então, se ele vai ser Butterworth, Bess ou Chebyshev. Então, o fator Q determina a aproximação do filtro. Aqui. Então, me determina a aproximação. Agora, no passa-banda, o que é o filtro passa-banda? Ele corta, ele tem duas frequências de corte, né? F1 e F2. Ele corta antes e depois. Então, o passa-banda ele deixa passar por uma faixa. Por isso é passa-banda. O nome é óbvio. Bom, só que o fator Q que a gente vai encontrar daqui a pouco não tem nada a ver com a aproximação do filtro. Ele não vai falar se ele, por exemplo, o fator Q daqui deu 2. Não quer dizer que ele é Chebyshev. Isso quer dizer outra coisa. Então, o que nós temos aqui de conceitos para o passa-banda e rejeita-banda? A largura de banda é a diferença de F2 e F1. Largura de banda aqui era relacionado a essa frequência aqui. Ó. Até aqui tudo bem, por quê? Quem que é a largura de banda desse filtro? É a frequência de corte, porque essa é a frequência de corte menos zero. Então, a largura de banda no passa alto e passa baixa é justamente a frequência de corte. Aqui é um menos o outro. Então, o BW, que é o bandwidth, é F2 menos F1. É o tamanho que o filtro corta. E a frequência central, quer dizer, e um outro conceito é a frequência central. A frequência central é a frequência que ela não está no meio do filtro, porque não é média aritmética, é média geométrica. É a raiz quadrada de F2 e F1. Se fosse média aritmética, seria F2 mais F1 dividido por 2. Já estaria aqui no meio. Mas não é média aritmética, é média geométrica. É o produto, raiz do produto. Então, ela sempre está mais próxima da frequência inferior. Tá claro? Então, de novo, largura de banda é a diferença de F2 e F1. Então, sempre eu vou informar F2 e F1. A largura de banda é a diferença das duas e a frequência central é a média geométrica das duas. Com a frequência central e a largura de banda, eu calculo o fator Q. O fator Q é a relação da frequência central pela largura de banda. Está claro isso? Então, perceba que não tem nada a ver com aquele fator Q que a gente tirava lá do circuito. O fator Q no passa alto e passa baixo eu calculava pelo circuito. Aqui eu calculo pela resposta de frequência. Ficou claro isso? E aí, com esse fator Q, eu vou descobrir se meu filtro é banda larga ou banda estreita. O que é um filtro banda larga? É quando o fator Q é menor do que 1. Eu só fechar essa porta aqui, só um minuto. Você está chegando em dia, por favor? Ó, quando o filtro é banda larga, significa que a largura de banda aqui é muito grande. Ó. Então, qual que é a relação? Ó, perceba que a largura de banda está no denominador.
quanto maior a largura de banda, menor o fator Q. Então, se o filtro é banda larga, significa que o fator Q é muito pequeno, então ele é menor do que 1. Então, se a relação da frequência central pela largura de banda é menor do que 1, ele vai ser banda larga. Se o filtro é banda larga, como é que a gente implementa um filtro banda larga? Eu associo um passa alta com passa baixa. Se eu colocar um passa alta em cascata com passa baixa, eu faço um passa banda. Já vou mostrar. Mas isso só pode ser feito quando ele é banda larga, ou seja, quando o Q deu menor do que 1. Agora, se o fator Q deu maior do que 1, significa que ele é banda estreita. Quer dizer que a largura de banda é bem pequena. Se a largura de banda é pequena, significa que o fator Q vai dar maior do que 1. E para fazer o banda estreita, eu tenho uma outra topologia que é chamada de MFB, é o Múltiplo Feedback. Está claro até aí? Então perceba que eu preciso calcular o fator Q do filtro para saber como é que eu vou implementar. Se vai ser com passa alta e passa baixa ou se vai ser com MFB. Tranquilo? Sim ou não? Beleza. Então, olha só, vamos dar um exemplo. Eu quero fazer um filtro, vamos dar um exemplo. Projetar um filtro passa-banda com frequências de corte entre 300 e 3.300. Então, o que eu quero? Deixa eu ver se eu espelho isso aqui. Não, eu vou fazer aqui para a gente ganhar tempo. Ó, o que eu sempre vou calcular? Eu estou dando as duas frequências. A primeira coisa que a gente faz é esboçar a resposta em frequência. Então, olha só para o lado direito aqui. Ó. Essa é a resposta em frequência que eu quero. 300 e 3.300. A primeira coisa que eu tenho que calcular é o fator Q. Quanto dá o fator Q desse filtro? Então, como é que a gente chega no fator Q do filtro? A primeira coisa que eu calculo é a largura de banda. Quem que é o BW? É 3.000. Vou botar de forma genética. F2 é igual a 3.300. F1 é igual a 300. Primeira coisa que eu calculo, largura de banda, que é F2 menos F1, que dá 3.000. E quem que é a frequência central? É a raiz quadrada de F2 vezes F1, que dá 300 vezes 3.300, raiz. 990. Ah, não sei se eu caí, se foi alguém que falou alguma coisa, não, alguém querendo entrar. Ficou errado aqui. Ah, não, 900 não. Beleza. Aí agora eu calculo a largura de banda. Quem que é a largura de banda? Quem que é o BW? Aliás, quem que é o fator Q? É o F0 dividido pelo BW. Aqui vai dar 990 dividido por 3.000. Ó, deu 0,33. Ou seja, como deu 0,33, deu menor do que 1, isso significa que ele é do tipo banda larga. Se ele é do tipo banda larga, eu vou implementar ele com um filtro passa alta mais um filtro passa alta mais um passa baixa, porque deu banda larga. Então, quais são até as frequências? Basta eu fazer essa primeira frequência aqui vai ser do passa alta. Ó. Então, a frequência inferior é do passa alta e a frequência superior é do passa baixa. Fica assim, ó. Não, meu computador está fritando, mas olha aí por quê. Olha o tanto que tem aberto. Vou abrir o AutoCAD aqui para ficar bom. Ô, mas que feio isso. Aí, olha lá. Eu vou colocar o passa alta com uma frequência de 300 e o passa baixa com 3.300. Aí quando eu coloco os dois em cascata, eu somo as respostas. Quando eu somar isso com isso, olha o que ele vai fazer aqui, ó. Enquanto aqui está constante, aqui atenua. Então, na hora que eu somar, eu vou tirar essa parte e ali na frente acontece o inverso. Aqui está constante, aqui vai tirar. Ele faz o passa-banda. Certo? Quer ver? Eu simulo isso aqui bem rapidinho. Ó. Aqui eu tenho um passa alto e um passa baixa.
Eu vou simplesmente ligar um no outro aqui, ó. A saída de um eu vou ligar no outro. Eles estão com a mesma frequência. Eu vou reduzir, vou colocar a frequência aqui, eu não vou fazer a conta, mas se eu quiser reduzir a frequência por 10, eu vou subir isso daqui por 10. Aí eu reduzo ela em 10 vezes. Eu vou colocar de forma, aliás, vou fazer diferente. Ó, eu vou ligar aqui, ó, eu vou pegar as respostas separadas. Tem cabimento uma coisa dessa? Isso aqui. Ó, o que eu vou fazer aqui, ó, é a resposta separada de um e do outro. Quer ver? Só para ver se está certo. O passa alto é o verde, passa baixo é o azul. Não ficou muito bom, não. Deixa eu reduzir mais um pouco aqui. Deixa eu aumentar mais esse aqui. Aí, agora sim. Olha lá. Ó, passa alta, passa baixa. Tá vendo? Olha lá. Agora, olha o que vai acontecer quando eu juntar os dois. Quer ver? Quando eu sair do passa alta, a entrada do passa baixa vai ser a saída do passa alta. Eu vou somar as respostas. Então, tá vendo? Eu estou com dois estágios. Agora ele vai fazer um passa-banda. Na verdade, eu tenho que deixar o azul só. Olha lá. Passa-banda, ó. Ele corta aqui, corta aqui. É porque eu estou colocando de 10 Hz a 1 mega. Eu vou colocar de 10, de 1 Hz a... Eu estou segurando um pouco. Vou colocar aqui de 1. É que eu simulei de 10 a 1 mega. Eu vou colocar de 1 Hz a 1 mega. Vocês vão ver que vai dar igualzinho os dois. Aí, passa-banda. Ele bloqueia aqui, bloqueia depois. Quais são as frequências de corte aqui? Como é que eu descubro a frequência de corte na prática? Ora, é só eu medir, ó. Eu tenho 0 dB. Eu sei que ele é Butterworth. É só ir andando aqui quando ele perder 3 dB. Quer ver? Quando ele tiver com menos 3 dB, ó lá, menos 3 dB. Então, uma frequência de corte está aqui, ó, em 6K. É a primeira frequência de corte. A outra frequência de corte está aqui, ó, em 153 Hz. Então, ele está cortando entre 1K, 6K e 153 Hz. Como é que eu faço um filtro Chebyshev desse jeito? Basta eu colocar... Eu vou voltar tudo aqui. Esse aqui é Butterworth. Como é que eu faria um Chebyshev, por exemplo? É só eu colocar resistores aqui. Se eu fizer o passe alto e o passe baixo de tipo Chebyshev, eu vou fazer também o comportamento da Chebyshev. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso rápido aqui. Ele é Butterworth porque eu usei essa topologia que ela é Butterworth. Aliás, nem sei se é Butterworth, talvez nem deu Butterworth lá. Porque eu tinha que fazer a conta certinha, eu não fiz. Mas eu vou garantir, vou fazer um Chebyshev aqui, certeza. Que ele dá um fator Q maior que 0,707. Por que eu estou sofrendo desse tanto? Aqui, ó. Aqui eu estou fazendo o fator Q maior do que 1. Eu estou com fator Q de... sei lá quanto. Mas enfim, é alguma coisa. Meu Deus, caiu o mundo aqui. Olha o que vai acontecer, quer ver? Olha lá. Olha lá. Chebyshev aqui e aqui também que está com pico. Inclusive eu posso até aumentar mais aqui se eu quiser. Se eu aumentar esse resistor aqui para 2K, inclusive vou até fazer diferente. Eu posso fazer Chebyshev mais numa ponta, mais na outra, quer ver? Olha lá. Olha lá. Então fica aqui, ali ficou menorzinho, eu posso ajustar lá. Enfim, eu faço o comportamento que eu quiser. Eu tenho total flexibilidade para ajustar o filtro da mesma forma. Olha lá. Fiz um ciclo. Ou Batman. Tá claro?
Então, é um filtro passa-banda do tipo Chebyshev, porque eu fiz 2 Chebyshevs associados. Tá claro? Alguma dúvida em como surgiu esse Bartman aqui? Não, né? Bom, pessoal, vou seguir. Vocês estão quietos, achando que tá tudo beleza. Taca-lhe pau. Aí, ó. Aí o exemplo. Ó. Aqui já é para determinar a resposta, né? Então, ó, eu faço a resposta desse primeiro, faço a resposta desse outro aqui, são 2 filtros. Aí eu junto as respostas. Bom, esse aqui eu vou deixar vocês fazerem bem. Esse aqui, inclusive, vai estar na exercício de lista, né? Bom, e como que eu faria um banda estreita? Para fazer o banda estreita, não dá para fazer dessa forma. O banda estreita, se eu for tentar associar parcial alta e parcial baixa, dá problema, porque não fica legal, porque a hora que um filtro está subindo, o outro está caindo, então dá zebra. Então, para fazer o banda estreita, a gente usa outra topologia que é chamada MFB, é essa daqui, ó. Essa topologia, não vou chegar, enfim, não estou preocupado com as equações dela. Aqui é o ganho do circuito, fator Q, frequência central. Perceba que para projetar eu preciso do fator Q do filtro e da frequência central. Se eu tenho as duas frequências de corte 1 e 2, eu consigo chegar no fator Q e na frequência central. Esse filtro aqui não é muito interessante, porque eles têm uma outra topologia, essa daqui, ó. Essa topologia que é a mais usada. As equações são parecidas. Qual é a vantagem desse filtro? Primeiro, o ganho é unitário, é -1. Então esse filtro ele dá ganho, só que é inversor. Se eu quiser desinverter o sinal, basta eu passar para o amplificador inversor. O que esse filtro me diz? A frequência central, ela é a frequência central, aliás, o fator Q do filtro depende de R1 e R3. Não, melhor, perdão, falar de outra forma. A largura de banda do filtro depende só de R1 e C. Então, a largura de banda depende de R1 e C. E a frequência central depende de R1, C e R3. Beleza? Então, de novo, para projetar, eu sempre tenho que conhecer F2 e F1. Se eu tenho F2 e F1, eu consigo calcular a largura de banda, chuto um resistor, acho um capacitor. Se eu tenho a largura de banda, eu tenho a frequência central e tenho o fator Q. Então, eu consigo projetar dessa forma. O porquê desse circuito é interessante. Se eu mexer em F3, em R3, eu mexo na frequência central, tá vendo? Depende de R3, mas eu não mexo na largura de banda. O que que isso, o que que isso implica na prática? Vou repetir. Ó. Se eu mexo em R3, que está aqui, eu mexo na frequência central, mas não mexo na largura de banda. Qual que é o impacto disso? O que eu estou fazendo na prática? Quer ver? Isso, exatamente. Quer ver? Exatamente isso. Vocês estão vendo minha tela aí já, né? A gente acabou de fazer um rádio, quer ver? Olha só. O que eu quero dizer é assim, ó, imagina que eu tenha o filtro passa-banda. Então, como é que ele funciona? Ó, frequência F1, frequência F2. Então, aqui está o F2, aqui está o F1. Então, como é que eu chego nos valores? A largura de banda está aqui. Ó. Esse é o BW. Aqui está o BW. E a frequência central, ela, de novo, ela não é no meio certinho, ela está por aqui. Ó. Então, só para relembrar as equações, ó, BW é igual a F2 menos F1, e a frequência central, raiz de F2 vezes F1. O fator Q é a frequência central pela largura de banda. Então, sempre vocês vão conhecer esses dois, aí vocês conseguem calcular o restante. Naquele circuito lá, se eu mexo em R3, eu mexo somente na frequência central, sem mexer na largura de banda. Então, na prática, se eu mexer lá em R3, o circuito faz assim, ó, ele desloca.
Eu mexo na frequência central sem mexer na largura de banda. Eu consigo deslocar ele, eu arrasto ele para frente ou para trás. O que a gente está fazendo? Sintonizar. Isso aqui é o que acontece com o rádio. Na prática, o resistor R3 é um potenciômetro que é o ajuste do rádio. Eu vou deslocando até chegar na frequência. Então, por exemplo, aqui seria, por exemplo, a frequência 95.1, sei lá, 99, 106.5. Olha, eu estou mexendo, estou justamente escolhendo a frequência. Ele vai cortar antes, aqui, ele corta antes e corta depois, deixa passar só a frequência de interesse. Isso aqui é o princípio de rádio, walkie-talkie, qualquer coisa onde você quer selecionar somente uma frequência. Então esse circuito é muito usado para isso. Tá claro? Muito usado. Esse aqui, ó. Então a gente consegue fazer essa escolha, né? Aí eu posso melhorar ainda mais. Isso aqui é um resistor, né? Como é que eu vario a resistência? Então tá, posso fazer um potenciômetro, mas eu estou falando de mexer manualmente. Ou se eu quiser fazer um negócio de forma bastante elaborada, ao invés de um potenciômetro, eu coloco ali um FET. O FET, lembra que ele varia a resistência conforme a tensão no gate? Então essa resistência aqui, ó, ela é controlada por essa tensão. Eu estou fazendo rádio eletrônico agora. Eu mexo nessa tensão, eu estou mexendo nessa resistência. Então o que que a questão está pedindo? Se eu tenho um FET aqui que varia de 15 até 80 ohms, qual que é a largura de banda? Qual que é a mínima, máxima frequência central? É só jogar nas equações, ó. A largura de banda depende só de R1C, então a largura de banda é 1K. Então esse filtro tem largura de banda fixa de 1K. A frequência central depende desse resistor. Então, quando o R1, o R3 for 80 ohms, vai dar uma frequência central de 11K. Se for 15 ohms, vai dar 26K. Então, eu consigo variar de 26K, de 11K a 26K, mexendo nessa tensão aqui. Tá claro? Eu estou fazendo um filtro com variação eletrônica de frequência central. Então, senhores, a eletrônica está aí para isso, é para a gente resolver esse tipo de problema. Então, vocês têm todas as bagagens para fazer circuitos muito elaborados. Então, diga assim, basta juntar as pecinhas certas. Então, usem esse tipo de coisa para isso, para resolver problema, para desenvolver circuito. Está claro? Sim ou não? Esse circuito é até muito fácil de montar, porque olha só, em termos de valor aqui, ó. Esses dois capacitores têm que ser iguais, ok? Você compra dois capacitores iguais. E esse resistor tem que ser o dobro desse. Ué, você compra três, velho. Usa um aqui, dois aqui em série. Então ele é muito simples a montagem dele. Inclusive a gente fazia isso na prática, né? Porque agora não dá para fazer, obviamente, por causa do pandemônio. Pessoal, tá claro? Sim ou não? Beleza. Bom, e aí vem o último tipo de filtro, que é o filtro NOT. O filtro NOT, se o filtro é M0 e M1, perdão, M0 e M1, se o filtro passa banda, ele deixa passar uma frequência ou rejeita a banda, bloqueia uma frequência. Ele serve para a gente eliminar uma frequência do circuito. Ele é usado quando eu tenho um sensor, por exemplo, eu detecto ruído em uma frequência específica. Eu passo pelo NOT e vou tirar esse ruído. É o que acontece lá no ECG. Aqui, ó. Por que a gente usa um filtro NOT no ECG? Porque tem ruído em 60 Hz. E esse ruído tem que sair. Então a gente usa um NOT sintonizado em 60 Hz. Ele vai bloquear essa frequência. O filtro NOT também tem uma topologia para ela. Ela também é o Silent Key. Esses caras aqui revolucionaram a parte de filtro. Eles fizeram vários. Eles são especializados em filtros. Essa que é a topologia do filtro NOT. Em termos de conceito, é a mesma coisa. Frequência 1, frequência 2. Frequência central é a média geométrica, largura de banda é a diferença dos dois. Então, esse filtro tem um fator Q que depende do ganho, e o ganho depende de R2 e R1, e uma frequência central que depende desses quatro elementos. Então,
Olha lá, a frequência central, quando a gente quer ajustar, eu quero ajustar ela em 60 Hz. Então eu faço com que R, chuto R e acho um C, para a gente ter em 60 Hz. Acho a frequência central. Então, eu já estou projetando isso aqui tudo, ó. Perceba que com a frequência central eu já estou projetando o RC, essa parte está pronta. E aí eu vou achar falta achar só o fator Q. Quem que é o fator Q? O fator Q é a relação da frequência central pela largura de banda. Eu vou descobrir qual é a largura de banda que eu quero. Eu quero cortar entre 55 e 65. Essa é a largura de banda. Então, se eu tenho a largura de banda, eu tenho o fator Q. Se eu tenho o fator Q, eu tenho o ganho. Se eu tenho um ganho, eu acho R2 e R1. Eu estou passando meio rápido aqui, porque isso aqui vocês vão fazer vários exercícios, a gente vai ter momento ainda para tirar dúvida disso. Ok até aí? Sim ou não? Então, até tem um exemplo aqui, ó. Tá aí o circuito, ó. Ah, ele está perguntando, né? Tá aqui os valores, ó. R vale 22K, C 120 nano. Então, vamos calcular primeiro a frequência central. A frequência central é 22, essa conta, né? Depende desse resistor RC, dá 60 Hz. Quem que é o fator Q? O fator Q, se R2 e R1 vale, ó, 13K, 10K. Então, o fator Q vale 2,17. Isso me dá aliás, o ganho vale 1,77, um fator Q de 2,17. Quem que é a largura de banda? Se eu tenho o fator Q e a frequência central. Largura de banda, ó, a relação é fator Q é igual a frequência central dividido pela largura de banda, ou seja, o fator Q que eu tenho ali do circuito, que é 2,17, é igual a frequência central 60. Quem que é a largura de banda? A largura de banda vai ser igual a 60 dividido por 2,17. Isso dá uma largura de banda de 27 Hz, ou seja, o circuito vai cortar, a diferença aqui é 27 Hz, ó, entre as duas frequências de corte. Certo? Ixi, tem quanto tempo isso, hein? Parou agora? Ou, mas vocês não me avisam? Não, cara, você tem que me avisar quando é assim. Quanto tempo tem isso? Tô conversando aqui. Caralho, não é possível. Então vocês não. Não, eu acho que eu falei. Aqui vocês viram que eu estava falando dessa parte aqui, né? Ou não? Eu estava falando aqui de fazer o filtro passa-banda com o FET, né? Isso aqui agora vira um ajuste eletrônico. Alguém me confirma, pelo amor de Deus, isso aqui vocês estavam vendo. Tá, já até sei o que aconteceu. É que eu devia estar espelhando o tablet. Tá. É, é porque eu estava espelhando o tablet, eu não voltei para ali. Deixa eu ver que. Nossa senhora, tem muito tempo que eu estou falando isso aqui, vocês estão vendo? Bom, quem fixou a tela deve ter visto, eu acredito. Então, só voltando rapidamente, eu vou falar aqui do NOT, ó. Para que serve o filtro NOT? É quando eu quero bloquear uma frequência. Então, eu tenho uma frequência específica, eu quero tirar ela. O NOT ele corta só uma frequência. A topologia do NOT é essa daqui, ó. É a mesma do Silent, chama Silent Key também. Ou seja, ela depende só de resistores e capacitores. Então, a frequência central depende desses quatro elementos aqui, ó. Isso aqui, ó. Então, a frequência central é isso, então eu ajusto ela numa frequência específica. E o fator Q depende desses outros dois. Então, por exemplo, eu quero ajustar aqui em 60 Hz. Eu faço com que chuto um R e acho um C. Então, eu estou projetando isso aqui tudo. Ó. Isso aqui vale 60. E eu escolho qual é a largura de banda que eu quero. Eu quero cortar entre 55 e 65. Então, eu tenho uma largura de banda de 10 Hz, por exemplo. E até no exemplo aqui, ó então, aqui está dando os valores, né? Então, a frequência central depende de RC, está aqui. Então, frequência central 60 Hz.
O fator Q aqui deu 2,17. Então, eu tinha feito essa conta. Ó. O fator Q deu 2,17. A frequência central é 60. Qual que é a largura de banda? É só achar na equação. Aqui dá uma largura de banda de 27 Hz. Ou seja, a diferença entre esse ponto e esse, 27 Hz. Então, ele corta entre, sei lá, 50, 40 ponto alguma coisa e 70 ponto alguma coisa. Tá entendido? Uma aplicação é essa daqui, ó. Eu pego um sinal de entrada e eu tenho aí, por exemplo, vários componentes. Ó, eu tenho um componente aqui, aqui e aqui. Então eu tenho, sei lá, 30 Hz, 60 Hz, 100 Hz. Quando eu passo esse sinal por um filtro rejeita faixa, eu bloqueio uma frequência só. Eu bloqueio só essa daqui, ó. Eu tirei o 60. Ele está ajustado para fazer. Ele vem fazendo assim, ele vem aqui, corta e volta. Então ele deixa passar essa e bloqueia essa. Se eu estivesse usando um passa-banda, por exemplo, é o contrário. O passa-banda corta, deixa passar e corta. Ele deixaria passar somente essa daqui. Então a gente tem. Percebe que a gente está manipulando totalmente o espectro de frequência do sinal. Certo? Está claro. Alguma dúvida até esse ponto? Bom, e um detalhe, ó, para o filtro passa-banda. Quanto maior o fator Q do filtro, mais seletivo ele é. Na verdade, perceba, o fator Q do filtro, quem que é o fator Q? É a frequência central pela largura de banda. Quando isso aqui começa, o que significa? Quanto maior o fator Q, então se isso aqui for grande, o fator Q é grande, né? Significa o quê? Que a largura de banda é pequena. Quanto menor a largura de banda, maior o fator Q. Ou seja, largura de banda é essa diferença aqui, né? Então, quanto maior o fator Q, mais seletivo é o filtro. Só que aí tem um detalhe. Quanto mais seletivo ele é, perceba que, vamos pegar esse vermelho aqui, ó, o fator Q baixo. Ele vem, ele começa a cair, ele cai um tantão e volta. Esse filtro ele não é muito seletivo, mas ele atenua muito na frequência de corte, que é na frequência central, tá vendo? Quando o filtro é mais seletivo, significa que ele vem, ele cai, começa a cair bem próximo da frequência de corte, por isso que ele atenua menos. Então, se eu escolher um filtro muito seletivo, significa que eu vou atenuar menos na frequência central. Se ele for pouco seletivo, ele atenua mais. Mas qual que é o detalhe? 50 Hz, por exemplo, ó, aqui, esse aqui atenua um tanto bom, esse aqui atenua pouco. Então, às vezes, eu não quero atenuar 50 Hz, eu só quero atenuar 60. Mas, por causa da seletividade do filtro, eu atenuo menos ele. Então, ficou claro isso? Então, essa relação entre seletividade e atenuação? Quanto mais seletivo, melhor. Eu só tiro uma frequência, mas eu diminuo menos na frequência central. Certo? Bom, alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Oi. Sim, tem que ser. Não, não tem problema não. Ele pode. A única limitação, porque olha pela equação você vai perceber isso. Olha para essa equação aqui do. Perceba que, vamos pensar em faixa, né? Quando você mexe na largura de banda, você está mexendo no fator Q. Então, estamos falando do fator Q, concorda? Beleza, então o fator Q. Olha nessa equação aqui e me fala qual que é o limite do fator Q. Também que esse ganho aqui tem que ser menor do que 2, porque não existe fator Q negativo. Então, esse filtro ele é bom, só que eu preciso trabalhar com fator Q sempre menor do que 2. Então, o limite dele é 1,8, por exemplo. Então, fator Q grande significa que ele é mais seletivo, ou seja, eu consigo trabalhar com fator Q menor do que 2, não tem problema. Eu trabalho tranquilamente. Então, você pode fazer ele menos seletivo. Você está falando é fazer ele assim, por exemplo, né? Assim, né? Pode. Isso aqui é um fator Q baixo. Não tem problema.
Agora, quando eu quero fazer ele muito seletivo, ele vem aqui assim, ó, faz assim, ó, aí é mais complicado. Esse aqui já é um fator Q mais alto. O limite desse fator Q está ali girando ali em torno de 1,8, 1,7. Não, 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 é da zebra. O que você quer fazer é isso aqui, né? Quer ver, ó? Inclusive, isso aí é uma fonte de erro brutal. Deixa eu espelhar aqui no tablet, para ficar mais fácil. A lógica não é ruim, não, mas é porque você vai, na hora que você for montar o circuito, você vai ver que não funciona. Vocês estão vendo meu tablet aí, né? Ou vocês precisam me avisar, cara, esse trem aqui, eu não sei o que que eu estou mostrando, não. É muito difícil eu ver porque eu estou olhando outra coisa. Ó, não, coisa diferente. Você está falando é assim, ó. Se eu fizer um filtro passa. Ó, por que. Vamos lá, você está falando fazer isso aqui, quer ver? Assim, né? E o outro. Não. Você está desenhando com dificuldade. Vou colocar os dois assim. Ó, fazer um filtro rejeita faixa com passa alto, passa baixo da zebra, quer ver? Eu vou fazer um passa baixo assim e um passa alta assim. Ó, difícil de desenhar. Por que que não funciona? Porque, ó, esse aqui, ó, também que está constante. Esse aqui vai cortar tudo. E a hora que esse aqui está constante, esse outro corta. Você não faz nada, você corta tudo, senão. Não dá certo. O contrário dá. Porque o que que é o contrário? É esse aqui, ó. Isso aqui dá certo. Para fazer o passa-banda, tá vendo? Oi. Puta, cara, ligar em paralelo. Não dá pra você ligar coisa em paralelo, não. Você tá falando de ligar, imagina, duas fontes de tensão em paralelo. Isso não existe, não. Você não pode fazer isso em eletrônica. Então, ó, imagina cada amplificador desse sendo isso aqui, ó. Cada amplificador é uma fonte de tensão. Fonte V1, não, não vai somar, não. Fonte V2. Se você ligar em série, você soma. Agora, se você ligar em paralelo, olha o que você fez aqui. Não, não, quando você coloca em cascata, assim, ó. É assim, se você colocar duas fontes em série, se a resposta em frequência tiver em dB, só um minuto, silenciar esse telefone aqui. Se a resposta em frequência tiver em dB, aí você soma. Mas se tiver em valor absoluto, aí você multiplica. Mas as saídas têm que estar em série. É a saída de um com a saída do outro. E você está com dois V-out, como é que você vai colocar dois em paralelo? Não, não tem como. Essa questão de. É, mas você não vai ter você não vai ter os comportamentos desejados, porque vai ser um ou outro. Então, só para deixar claro essa questão de somar ou não, é assim, ó, aqui e aqui. Se isso aqui tiver em dB, então eu vou ter que botar em valores. Vamos pensar, quer ver? Vou ter valor que eu vou ter com isso. Isso aqui tem 2,5, isso aqui tem 1,57 de ganho efetivo. Vamos passar para dB. Isso aqui tem 4 dB, isso aqui tem 8 dB. Aí eu estou fazendo a resposta equivalente. Quando tiver em dB, a gente soma. Mas assim, eu estou somando, mas eu tenho que analisar a resposta. Vai ficar uma resposta assim. Aí eu somo os dBs, dá 12 dB. Agora, se eu estiver pegando isso daqui, eu multiplico 2,5 vezes 1,57. Pode ter certeza que vai dar a mesma coisa aqui. Ó. 12 dB equivale a 2,5 vezes 1,57. É isso. Essa questão de multiplicar ou somar é com a resposta, os valores. Mas sempre tem que estar em cascata, uma em cascata com o outro. Você nunca pode colocar duas fontes em paralelo, de tensão. Se fosse de corrente, poderia. Tá claro?
Então não tem jeito. Tudo bem, aí você faz o somador. Dá na mesma coisa. Você vai somar a saída, mas aí vai acontecer o mesmo caso. Ó. Quando você vai somar a saída, quer ver? Ah, não. Aí tudo bem. Agora já começa a fazer sentido o que vocês estão falando. Então vamos pensar. Um circuito que ele começa a cortar aqui e o outro que corta. O outro corta lá na frente. É até difícil desenhar isso. É, tudo bem, faz sentido. Não, aí dá certo sim, entendi. Aí tudo bem. Porque se você somar com um somador, aí tudo bem. Aí, ó, você tira uma saída, deixa passar essa. Ah, aí tudo bem, dá certo. Nesse caso dá certo. Então, assim, ó, resumindo o que vocês estão falando aí. Vamos pensar em filtros assim, ó. Ó, passa alta, passa baixa. Se você pegar isso aqui e passar por um somador, aí dá certo. Aí o que você vai ter aqui vai ser uma coisa assim, ó. Aí dá certo mesmo. Mas não ligue em paralelo na saída, não, pelo amor de Deus. Tá claro? Mas perceba, vocês vão usar três AOs aqui, né? Um que passa alta, outro que passa baixa e outro somador. Aqui a gente está falando de um circuito que já tem com uma O só, dá para fazer ele. Esse aqui faz com um só. Não, nesse caso aqui não. Limite, tem limite máximo, né? Mínimo não. Aliás, tem limite mínimo. A largura de banda tem que ser, se ela for pequena demais, dá zebra. Porque se a largura de banda começar a ficar pequena, significa que o fator Q é alto. Eu tenho fator Q mínimo e não fator Q máximo. Perdão, ao contrário. É sempre assim, é o contrário um do outro, né? Eu tenho fator Q máximo, o que dá uma largura de banda mínima. Largura de banda grande, não. Certo? Tá claro? Qual o limite? Não, não, aí tudo bem. Aí você está falando do limite de mega, mas ok, perfeito. Mas depende do ganho. Qual que é o ganho do circuito normalmente? Ganho unitário. Se o ganho é unitário, qual que é a resposta de frequência do AO? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Aquela resposta de frequência que a gente viu, ela é clara, ela tem que ser aplicada aqui. Mas normalmente esses AOs, a gente trabalha sempre com ganho unitário, inclusive até uma vantagem. Então, uma coisa é a resposta do filtro, né? Perfeito, para vocês entenderem. Outra coisa é a resposta do AO. Como que é a resposta do AO? Sempre vai ser assim, né? Aqui eu tenho a frequência de ganho unitário. Então, frequência de corte vezes o ganho é igual a frequência de ganho unitário, perfeito? Qual que é a frequência de corte do AO? O ganho normalmente é 1. A frequência de ganho unitário é 1 mega. Então, a frequência de corte também é 1 mega. Ou seja, eu posso ir até 1 mega, que é a frequência de ganho unitário dele. Ficou claro? Porque o ganho do circuito é 1. Então, na prática, eu estou fazendo isso aqui. Ó. Eu estou indo, a resposta do AO é o ganho de 1 até 1 mega. Depois ele começa a cair. Então, ou seja, eu posso ir até 1 mega, que é justamente a frequência de ganho unitário dele. Normalmente, na parte de filtros, a gente não preocupa muito com frequência de a resposta do AO, porque o ganho do circuito é muito baixo. Concorda? Se o ganho é baixo, a frequência de corte é alta. Mas perfeito, esse questionamento é totalmente plausível, tem que fazer mesmo. É que eu não estou comentando isso para não. Porque senão fica resposta de frequência do filtro e resposta de frequência do AO. Eu não me preocupo com ela porque o ganho é baixo. Se o ganho é baixo, a frequência de corte é alta. Normalmente o ganho é 1. Então eu vou até 1 mega, que é a frequência de ganho unitário dele. Então, se eu fosse colocar as duas respostas em conjunto, tipo assim, ficaria assim, ó. Imagine que essa daqui seja a resposta do filtro. Vamos pensar, um filtro assim, né? E qual que é a resposta do AO? Ela vale 0 até 1 mega. E depois lá na frente ela começa a cair. Por isso que eu não me preocupo com ela. Perfeito? Beleza, mas esses questionamentos são totalmente plausíveis.
vocês têm que fazer isso mesmo, assim, quando vocês forem fazer um projeto, né? Só que façam a conta, eu não estou comentando aqui, porque eu sei que não vai dar problema. Bom, vamos lá para a gente finalizar. Olha só, esses circuitos que eu mostrei, todos eles, deixa eu passar para uma tabela aqui que é mais fácil mostrar, peraí. Aqui, ó. Todos esses circuitos que eu mostrei três, né? Dois, na verdade, duas topologias. A Silent Key, em grande maioria delas, é a Silent Key. A Silent Key a gente faz passa alta, passa baixa e o passa banda. E o rejeita banda também. E a MFB, o passa banda. Elas são de simples montagem. Elas são fáceis de montar. Essas duas que a gente viu até agora, Silent Key e MFB. Só que qual que é o problema? O ajuste é difícil. Por que, que o ajuste é difícil? Depende muito, usa só uma O. Por isso que é simples de montar. Porque usa só uma O. Mas é difícil ajustar porque todas elas dependem. Oi. Aí, eu preciso que vocês me falem isso antes. Pelo amor de Deus, não demora para falar isso não. Agora sim, né? Olha só. Essas topologias todas que a gente viu, quer ver? Deixa eu até pegar aqui no formulário de filtros, que aí fica fácil de ver. Esse é o formulário que eu dava. Vou falar que não tem, que não tem. Aqui, formulário de filtros. Olha só. Passa baixa, passa alta, tudo você quer sair aqui, ó. Tudo sai daqui. Essa aqui é MFB, essa aqui é Silent Key. Então, com as três, duas que a gente viu, MFB e Silent Key. Todas, sem exceção, usa só uma O, tudo uma O. Então, elas são de fácil montagem. Ó, elas são de fácil montagem, simples de montar. A Silent Key e a MFB. Só que são de difícil ajuste, porque depende muito de elemento passivo. Se o elemento passivo muda, eu mudo o filtro, que é o caso aqui, por exemplo. Ó. Olha essa topologia aqui, que é essa aqui. Ó. Olha só, esse capacitor tem que ser exatamente igual a esse. Se o percentual deles for 10%, eles forem diferentes, dá problema. Então, é muito difícil ajustar. Muito difícil. Então, existem outras topologias, que essas duas que eu vou mostrar aqui, ó, que é o biquadrático e o TT. O biquadrático é um filtro que tem, sei lá, usa 3 AOs. Só que os elementos são todos diferentes entre eles. Esse filtro, inclusive, o biquadrático, o TT, o Tom Thomas, os caras que desenvolveram, eles têm duas saídas. É um passa baixo e um passa banda. Aqui eu tenho o band pass e aqui eu tenho o low pass. Ele faz duas saídas no mesmo circuito. Então, é muito fácil ajustar eles, mas eles usam 3 AOs. Mas é mais fácil ajustar. Então, cada parâmetro aqui ó, depende de um elemento. Por exemplo, ó, a largura de banda depende do R2, a frequência central depende do R3 e o ganho depende do R1. Então, é muito simples ajustar. Certo? Tem um outro que é chamado KHN. Ele também usa 3 AOs. Ele tem 3 saídas. Ele tem um passa baixo, um passa banda e um rejeita banda. Aqui é o passa alta, passa baixa e passa banda. E também da mesma forma, é simples fazer o ajuste, por quê? Porque está tudo dependendo de elementos diferentes. Então é mais tranquilo ajustar. Então, de forma geral, quando vem aquele negócio, você vai precisar de mais AOS, mas é mais fácil fazer o ajuste do filtro. Então, tem uma tabelinha que resume bem aqui. Ó, esses dois, Silent Key e MFB, fácil montar, difícil ajustar. Então, eles têm baixa complexidade, mas alta sensibilidade. O biquadrático e o KHN, né, o nome dele é o TT, esse aqui é filtro de virada de estado, eles são de de alta complexidade de montagem, mas são de baixa sensibilidade, o que torna o ajuste fácil. Então, quais são as vantagens? Estáveis,
e esse aqui tem mais saídas, ele tem saídas extras. Então, o filtro, assim, a gente tem são várias opções de como montar. Mas na prática mesmo, esse aqui, o Silent Key, acaba sendo bom, porque ele não é tão difícil assim. Então, por isso que a gente vê mais sobre ele. Então, por exemplo, passa alta, passa baixa, Silent Key. Passa bandas, banda larga, Silent Key. Agora, quando eu quero fazer um rejeita banda, por exemplo, aí talvez valha a pena fazer com o MFB ou o biquadrático. Enfim, vai depender do ajuste. Depende da qualidade dos elementos que você está usando. Certo? E, de forma geral, ó, lembra aquelas aproximações? Butterworth, blá blá blá. Com o filtro Silent Key, a gente faz o Butterworth, o Chebyshev e o Bessel, o VCBS, que é o Silent Key. O Chebyshev dá para fazer também com o Silent Key. Agora, o Chebyshev inverso elíptico só com o KHM. Só com eles dá para fazer o Chebyshev ou o Chebyshev inverso. Só que é tão pouco usado que a gente nem vê muito disso a nível de graduação. O mais comum mesmo é o Silent Key, que a gente tem muitas opções do que fazer com ele, né? Certo? Bom, e existe um outro filtro, que é o quinto, que é o último, que não é bem chamado de filtro, só para a gente já finalizar mesmo, que é o seguinte, imagina a situação, ó. Isso aqui é um filtro, filtro A. O filtro A está inserindo uma fase no meu sinal. Então, o meu sinal de entrada com fase zero, eu passo por um filtro. Esse filtro insere uma fase, então o sinal aqui está defasado. E se eu quiser o sinal de saída em fase com o sinal de entrada? Eu posso usar um outro tipo de circuito que só soma fase, ele desloca fase. Ele é chamado de filtro passa todas, ou PES. Ele só insere fase, mas não mexe na resposta em frequência. Tá claro? Então, deslocador de fase. Então, esse é o circuito ó, do deslocador de fase. Como é que a resposta em frequência dele não tem variação nenhuma, é somente na fase. Então, como é que ele funciona? Como é que eu olho o projeto dele? Tanto que é simples e complicado ao mesmo tempo. Sem entrar no mérito das equações. Eu quero deslocar a fase φ do sinal. Então, eu faço o seguinte. Se essa fase for menor do que 180, eu vou calcular um parâmetro A através dessa equação. Olha a equação da NASA. Então, com a fase desejada, se ela tiver entre 0 e 180, se ela fase 30 graus, eu calculo A. Se essa fase tiver entre menos 180 e 0, A é de outra forma. Muda só um sinal negativo aqui. Ó. Então, será menos 30. Com A, eu calculo, quer dizer, essa frequência, com a frequência central, eu calculo o capacitor. Então, o capacitor C é calculado através dessa equação, é 10 dividido pela frequência central. Com aquele parâmetro A, eu calculo o R1. Então, o R1 e o C estão calculados. Com o R2 vale 4R1 e o R3 e o R4 valem 8R1. Então, é só usar, na verdade, é um circuito para usar. Então, se alguém precisar deslocar a fase, use esse circuito. Calcula a fase, calcula o A e aplica nessas equações. Tá claro? Então, não vou. Assim, o legal seria a gente simular, mas obviamente não dá tempo. Mas, assim, explorem isso. É uma parte legal de ser explorada, essa parte de filtros. Só não dá tempo de a gente simular muito. Certo? Bom, pessoal, dessa parte de filtros é isso. Na próxima semana a gente vai começar a fazer exercícios. Eu vou passar a lista já. A gente vai fazer alguns exercícios com filtro. Só para deixar assim, para a gente fechar, finalizar. Então, a aula da próxima segunda é exclusivamente de exercícios. Só exercício. Beleza? E a gente encerra esse conteúdo de filtros na segunda. Alguma dúvida? Tranquilo. Beleza. Aí na segunda-feira eu exploro mais algumas simulações. Gente, é isso. Eu vou parar aqui a gravação, porque senão vai corromper.